nessa vertente do cuidador, né, eu chego a contar um exemplo, né, para um fato real, concreto, o que a gente tem discutido nos últimos encontros. Tem um senhor que tem demência, deve ter 75 anos mais ou menos. Esse diagnóstico está fechado já, está tomando medicações. Tem a evolução dele com muitas limitações. A pessoa que tem, ele deambula ainda com certa dificuldade, anda com certa dificuldade, mas tem que ter ajuda para tudo, tem um raciocínio muito lentificado, atividades básicas totalmente dependentes, né, alimentação, higiene, vestuário e tudo mais. E tem um cuidador que é o filho dele, né, interessante, na verdade ele mora com o filho e a esposa do filho, e tem lá os netos e tudo mais, mas é interessante notar a vertente do filho dele. O que acontece? O filho dele tem os irmãos, né, são vários filhos, é uma família de 4 filhos, mais ou menos, basicamente isso. E o que é interessante, o pai mora com esse filho, em especial que a gente tem várias consultas, tá? Mas esse senhor, ele achou uma forma de lidar com a doença do pai que serve como exemplo pra gente. Ele nunca vai à consulta reclamando, ele não vai à consulta dizendo, tá pior, né, doutor? Apesar dos testes às vezes mostrarem que, por exemplo, em 6 meses a gente piorou um pouco, ou os remédios não tiveram o efeito que a gente esperava que poderiam chegar a ter. Ele assim, doutor, piorou, né? Eu já notei. Você pode aí só ver o que a gente pode fazer e tudo, mas sempre uma vertente, até rir, brinca um pouco com a situação. Ou seja, quando faz, por exemplo, um teste de memória, um minimento, seja com o pai dele, ele vira assim, doutor, piorou, como é que pode, né? Não conseguiu fazer responder o que o senhor perguntou, não viu fazer esse desenho no teste do relógio, ele não conseguiu fazer esse relógio de novo. Opa, aí vira pro pai e diz, ô papai, como é que pode, o senhor não fez? Ele dá uma risada, ele dá um abraço, um beijo. Interessante notar o seguinte, ele conseguiu achar, mesmo não sendo rico, não tendo grandes recursos, ele conseguiu achar um modo de conciliar a rotina da casa. Então ele trabalha, ele tem que prover o sustento da família dele, e ele conseguiu criar uma harmonia dentro de casa, de divisão de tarefas, em que ele, a esposa, os filhos, a própria secretária do lar da casa, conseguiram dividir um pouco as tarefas para poder ele ter uma sanidade mental, ter uma paz interior para poder lidar com isso. Tá? Interessante esse exemplo que eu, em especial, resolvi citar, porque por questão até social, ele não conseguiu ter ajuda de psicólogo, ele não tomou nenhuma medicação, ele simplesmente achou o modo dele, e ele não é nem melhor nem pior por isso, mas é um exemplo de que é possível ser feito isso, tá? Mesmo em formas mais difíceis de acesso a outras coisas. Primeiro, ele aceitou a doença do familiar, do pai dele. Segundo, ele saiu do sofrimento, ele entendeu que a doença da parte dele não poderia fazer nada além de cuidar, tá certo? Deu os limites desse cuidado, tá? E a partir daí ele soube conviver com isso, e ele, quando o pai dele erra, ou não fala, ou então não responde uma pergunta, ele simplesmente dá um riso e brinca. E isso para ele, na verdade, não é fuga, não é escape, não é defesa. É um modo de lidar com a coisa, né? Uma certa resiliência ali de lidar com a situação, que opera com o inevitável. A doença vai progredir, não há o que fazer. Então, como eu vou lidar com isso? Vou lidar da melhor forma possível para mim. Que é como? Entendendo e participando da doença do modo que eu puder participar. Então esse é um chamado que a gente fazer para você tomar como exemplo para você. Se você tem um parente que tem uma síndrome demencial e está nesse grau de angústia, tenta ver até que ponto você pode, primeiro, entender o que está acontecendo, e segundo, até que ponto você pode agir. Quando você chegar no seu limite de ação, coopere com você mesmo para não entrar em sofrimento por isso. Você chegou no seu limite. Se milhões de pessoas no mundo inteiro têm aquela mesma doença e têm os seus limites, por que você não vai ter o seu? O teu parente não vai ter o seu? Tá certo? Então o convite é, entenda o que está acontecendo, mas se poupe. E busque com você próprio, tá? Ainda não delegue a terceiros somente, a psicólogos, a remédios, a outros colegas da área da saúde, terapeutas ocupacionais ou outras vertentes, a solução do problema. Busque em você, na sua paz interior, no seu autoconhecimento, um modo de lidar com aquilo. Quando você achar a sua paz, você vai conseguir transferir essa paz para o dia a dia e vai ter até a colaboração mais fácil de pessoas que poderiam estar simplesmente alheias ao processo. Como, por exemplo, a secretária da casa dele ajuda em algumas tarefas básicas espontaneamente, não ganha mais por isso, mas uma empatia com a sua ação, primeiro com o doente e segundo com a própria família, dizendo, não, vou ajudar aqui alguma coisa, o almoço do seu fulano, vou botar aqui e vou servir separado, vou fazer diferente, com comida de mais leve para ele. Isso de forma espontânea, porque gerou sua simpatia, gerou seu ambiente que conspira a favor disso. Esse era um exemplo que a gente ia deixar claro para dizer que nem sempre
É o inatingível, doutor, o senhor pede muito, né? Tem que ter um psicólogo, tem que ter um arrumamento multidisciplinar, tem que ter ali um fisioterapeuta, um home care, terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, uma série de coisas, não. A gente tem que primeiro entender, formação, entendimento, se poupar, autoconhecimento, para não entrar em uma espiral de sofrimento, de repente você adoecer e ficar mais incapacitado ainda. E quando você for ver, você pode até adoecer ou ter uma evolução de saúde pior, proporcionalmente, é lógico, dentro de outro campo da medicina, do que o teu próprio parente. Tá bom? Teve esse exemplo, né, que a gente deu dessa pessoa que conseguiu lidar melhor com a doença do pai, de uma forma mais harmônica, sem tristeza, sem angústia. A gente vai deixar aqui só algumas pequenas dicas para você que não chegou nesse nível, tá certo? A gente pretende te ajudar a chegar nesse nível. Primeiro, se vigie no sentido mais saudável da palavra, ou seja, se você está notando que está perdendo peso, ganhando peso, está tendo insônia, ou sonolência em excesso, está se irritando, tá batendo no carro, tá brigando em público por bobagem, em casa mesmo você já não tem paciência para ir para casa, a vontade é de demorar mais tempo na rua, ou chegando em casa fala pouco, já chega ali tenso, nervoso. Esses aí são sinais de alarme, tá certo? Então o nosso convite é, se você tratar um desses sintomas, peça ajuda, tá? Se existem irmãos, compartilhe com esses irmãos, não de forma de cobrar, tá? Mas a gente ouve a resposta, doutor, não adianta nem falar. De ser casado, que é ocupado, trabalha o dia todo, não pode ajudar em nada não. A gente sabe que a resposta muitas vezes é essa, mas a gente vai aqui convocar você no sentido de tentar não desistir. Você não desistiu do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, então não desista também da sua saúde. Se a resposta que vem da família muitas vezes é essa, a gente vem chamar você vamos deixar a gente te ajudar? A gente chama essa pessoa, explica a situação, essa defesa dessa pessoa de dizer eu não tenho tempo para nada, não posso ajudar em mais nada, além de algum verbo financeiro, ou às vezes nem isso. É uma forma de negar também a doença, algum sentimento não resolvido lá do passado. E quando a gente consegue trazer essas famílias, pelo menos uma parte dessas famílias, para o consultório, para conversar, a gente deixa a coisa mais clara. Parece que a pessoa cai ali a ficha, meio que por encanto, e ela diz, caramba, doutor, de fato eu tenho que ajudar, tá pesado para o meu irmão, para minha irmã, eu vou tentar ajudar mais. O senhor entende, né? Você não precisa entender, eu quero que você entenda, né? Eu quero que você entenda que isso está gerando uma espiral de sofrimento para você, talvez não de uma forma tão intensa ou de uma forma diferente, por seu irmão, para sua irmã, já está gerando mais sofrimento ainda. E o pior, o pai ou a mãe de vocês, se é o centro de tudo isso, é quem deu origem a essa família que vocês representam hoje, são os descendentes. Então, está uma doença que não tem como a gente fazer além do que a gente está fazendo nesse momento, mas que vocês estão involuntariamente sofrendo, adequar o seu modo mais ainda, tá? Então, é importante ter esse feeling, essa sensação de quando eu devo pedir ajuda. E essa é a nossa rede de ajuda, tá? Se seja um irmão, se o irmão é recíproco ou não, se não for recíproco, chama a gente habitualmente faz a reunião familiar. Se o irmão já é recíproco, aceite ajuda, tá certo? Se tem uma pessoa da sua confiança, um primo, um amigo, que seja, se dispõe a passar um tempo com essa pessoa, se for da sua confiança, delete as funções dessa pessoa para ela poder ajudar, tá certo? O importante é você poder lidar com a situação. Não deixe o seu horário de lazer, nem seja assistir. E o horário de lazer, a gente diz, é um horário de lazer mesmo. Você assistir a uma celebração religiosa, independente da religião que você tenha, tem que tratar a sua espiritualidade, tem que fazer meditação, tenta, se possível, ter um psicólogo, mas se não der para ter um psicólogo, se não tem plano, ou porque é caro, fazer uma caminhada, atividade física, que é importante, tá certo? Algo que te tire daquele lugar de sofrimento, tá certo? E te tire sem angústia, de você não começar a caminhar ali na área do prédio, social do prédio, o teu pai está lá no quinto andar na tua casa, tu diz, será que o papai está bem? Não, na realidade você tem que deixar alguém de confiança ali olhando e dizer, eu vou caminhar. Se eu tenho sorte de ir caminhar num local mais arejado, maior, melhor ainda para ti. Mas o importante é você entender que você tem que pedir essa ajuda, tá? E você tem que saber identificar os sinais de alarme. Então, muitas vezes, como a gente falou, os estudos mostram que hipertensão, diabetes, pacientes de hipertensão vão se manifestar de forma silenciosa. Então, quando você for ver, você já está com placa de colesterol no sangue. Por quê? Porque você fugiu de enfrentar isso de frente e não viu os sinais de alarme. Então, é isso que a gente vai chamar você hoje para identificar sinais de alarme e buscar ajuda, peça ajuda. Seja um médico, seja um familiar, seja quem for, mas não leve isso sozinho, porque a doença você não foi culpado, tá? Então você não tem que responder por isso sozinho, tá certo?
alguém a lhe ajudar, desde que seja um médico do SUS, na unidade básica de saúde, até um médico particular, o mais elitizado da cidade, e passando por aí uma série de colegas da área de saúde, como psicólogos, outras áreas médicas, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, mas alguém tem que te ajudar, e você próprio, um fisioterapeuta, um educador físico, tá certo? Mas se te proporcione um momento de ali eu sou eu não sou o filho, eu não sou o cuidador, eu sou eu, ser humano, que precisa de ajuda, preciso de válvula de escape para poder lidar com tudo isso. Aí vem uma pergunta básica, né? Doutor, tenho tempo, trabalho, a esposa trabalha, o esposo trabalha, todo mundo sai de casa, os filhos vão para a escola de tempo integral, não tenho uma secretária do lar que fica o dia todo em casa. Como é que eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe? Aí muitas vezes é uma pergunta. Não posso internar, não posso, por exemplo, terceirizar, se eu tiver recursos, contratar um enfermeiro ou um cuidador para tomar de conta dele? Aí eu venho te dizer, essa é a resposta muito pessoal, tá certo? Por que é muito pessoal? Porque primeiro você sabe da sua realidade. A relação médico-paciente é muito importante, médico-paciente e família do paciente também, nesse caso, é muito importante, mas a resposta que eu sempre dou é a seguinte: pela tua experiência de vida, que ao longo com teu pai e tua mãe, ao longo desses anos todos, eu estou conhecendo vocês agora, há um mês, há um ano que seja, mas pelos valores dele quando era mais jovem, quando você pequeno, como ele te formou, forjou teu caráter, ou ele manifestou em alguma época: se eu adoecer eu quero isso, isso e isso, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele manifestou a ideia de: não, olha, não quero dar trabalho para ninguém. Se um dia eu ficar doente, eu ficar assim, eu quero só contato com a enfermeira, me ponho no asilo, numa instituição de cuidados, não quero dar trabalho para ninguém, não quero ser um peso para ninguém. Ou ele sempre manifestou ali um carinho muito grande pelo ambiente familiar, pelo aconchego dos filhos, dos netos, e aí é que vem a resposta, tá? Eu acho que a resposta é você ver que cada caso é um caso, tá certo? Mas que se você tiver validado isso durante a vida da pessoa, ali ainda naquela fase mais jovem, que você convivia com ela, que ela podia formular suas opiniões, falar suas opiniões plenamente, se ela deixou bem claro: olha, eu não queria tudo, passava às vezes uma reportagem no jornal dizendo: idosos sofrem maus tratos, se você era uma criança, ainda um adolescente, e teu pai ou tua mãe era mais jovem, e assim: olha que absurdo, Deus me livre de parar um dia num lugar desse, de ficar numa situação dessa, de ficar dependendo de um asilo para me cuidar, para um estranho me dar remédio num copinho, ou então para vir me trocar fralda, algo nesse sentido, tá? Parece meio bruta esse modo de falar, mas são as realidades que acontecem. Então, existem instituições fantásticas de cuidado de idosos em todas as cidades, tá certo? Infelizmente o fator financeiro pesa em algumas situações, mas institucionalizar, ou seja, internar ou terceirizar isso por um cuidador dentro da sua casa, é algo que a resposta que eu vou te dar é: veja o que o seu familiar, ao longo da experiência de vida dele, iria querer fazer sobre isso. Se essa opinião puder ser respeitada, tudo bem, tá certo? Se você não puder respeitar essa opinião, no sentido de para você é inviável, por exemplo, papai não queria de jeito nenhum ninguém tomasse conta dele, queria nem prostrasse nas roupas dele, ele tomava conta de tudo, da gaveta dele, dos objetos dele, e agora ele está doente, preciso de alguém para me ajudar, tá? Então, se você não consegue dar conta disso sozinho, faça o que for melhor. O importante é esse paciente ter o cuidado necessário e você também se cuidar, que a gente está falando hoje principalmente de você que é o cuidador, tá certo? Então, terceirizar esse cuidado pode ser parcial, de repente, se você não quer entregar tudo isso de uma vez, se você teme que a pessoa não cuide direito do seu pai. Você pede para fazer o básico, supervisiona isso, às vezes muda um pouco as rotinas de horário, se for possível, e, na pior das hipóteses, se não for possível, você vai saber fazer o melhor para você. Cada realidade é uma realidade, é impossível dizer aqui: olha, na situação X você vai internar seu pai, numa situação Y você não internaria seu pai, numa situação Z você talvez pensasse em contratar um enfermeiro ou um cuidador profissional para só dormir com seu pai, ou para vigiar o sono e ali ter cuidados da noite, lavar o banheiro, evitar quedas, trocar fralda e tudo mais. Então tudo isso é muito difícil, cada pessoa tem sua verdade, tá? Mas o nosso chamado tenta ver quais são os valores, qual era a ideia dessa pessoa que hoje está doente, e quando ela estava mais jovem, mais lúcida, ali, tomando decisões, e ver esses valores, se você pode continuar a complementar esses valores pela história de vida dela, tá certo?